Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica e no vídeo de hoje eu vou te trazer 5 dicas, mais uma dica bônus, ou seja, 6 dicas que vão te ajudar a ser promovido na área de dados. Sem enrolação, então, direto ao ponto, dica número 1, você tem que já saber de antemão qual tipo de crescimento você quer ter na sua carreira. Tem um conceito que eu trago aqui direto no canal chamado carreira em Y. Então, basicamente, se a gente fosse resumir aí na área de dados que tipo de crescimento você pode ter, a gente pode dividir em 2 tipos principais, e por isso se chama crescimento em Y. Então, enquanto de um lado você tem um crescimento mais especializado, ou seja, é uma pessoa que está ali focada em ficar muito boa naquele assunto específico, por exemplo, um cientista de dados que fica cada vez melhor em um tipo de análise específica, em utilizar uns tipos de ferramentas ali, e ser a melhor pessoa da empresa, talvez do mundo, naquele tipo de assunto ali. Então ela vai conseguir resolver problemas cada vez mais complexos naquela área. Além disso, você tem esse outro lado, então, que é o crescimento generalista, que é o quê? Uma pessoa que aprende um pouco de tudo. Então é impossível essa pessoa que aprende um pouco de tudo ser melhor, vamos chamar assim, ser melhor do que essa pessoa especialista naquele assunto específico que esse especialista está focando. Então o crescimento generalista, que é muito importante também para as empresas, ele está mais focado no quê? Geralmente ele vem seguido aí de uma criação de uma equipe abaixo dessa pessoa. Então essa pessoa ela vai ter que desenvolver também essa parte gerencial, vai ter que interagir geralmente com outras áreas com maior frequência do que um especialista, mas todas as duas vão ter que interagir, só que de formas diferentes. O generalista, então, vai ficar muito bom, a gente está falando sobre dados aqui, então essa pessoa tem que desenvolver também essas habilidades mais focadas no hard skills, mas ela também vai ter que equilibrar isso bem com essa parte de pessoas, de ter uma equipe e tudo mais. Então, assim, eu tô resumindo de uma forma simples, mas tenha isso em mente. Eu sei que a gente acaba mudando de opinião várias vezes, eu já contei uma história minha aqui que eu foquei por um bom tempo aí em me tornar uma pessoa mais especialista e o destino acabou me colocando num trajeto mais generalista. Todos os dois são super importantes para qualquer tipo de empresa. Todos os dois também vão te proporcionar, vão te dar a oportunidade para crescer na parte salarial também. Se você checar aí no Glassdoor, eu já comentei sobre isso, vou deixar o vídeo aí na descrição, mas todos os dois vão te dar um potencial muito grande, tanto na parte financeira, de crescimento, reconhecimento de carreira. Dica número 2, saiba qual que é a sua zona de conforto. E você tem que ter em mente que, para uma promoção, eu nunca, pelo menos na minha experiência, eu nunca vi alguém ser promovido estando na zona de conforto. Geralmente, essa promoção, ela vem acompanhada com uma coisa que vai te deixar mais desconfortável. Então, se você não está buscando um certo desconforto nessa mudança, provavelmente você não vai ser promovido ou promovida. Eu tenho um exemplo recente de uma pessoa que trabalha próximo a mim. A gente estava com um problema para ser resolvido ali na parte mais estratégica e tática, e essa pessoa estava muito no operacional. Então, nesse exemplo específico, essa pessoa estava fazendo ligações ali para clientes e tentando converter esses clientes. Só que a gente precisava de uma pessoa para preencher esse buraco na parte tática e estratégica. Ou seja, como a gente tem que ligar, em que horário, que tipo de pitch, A/B testing de pitch, etc. Então, várias coisas ali nessa parte de vendas, né? E a gente acabou oferecendo essa oportunidade para a pessoa que estava ali fazendo essas ligações, se ela não queria aceitar esse desafio de realmente ser a pessoa responsável por essa venda específica, e ela pensou e disse que não. Nada contra isso, cada um tem o seu momento, mas assim, se você está buscando um crescimento de carreira, uma promoção, provavelmente essa promoção não vai vir se você estiver ali fazendo a mesma coisa e não tiver um tipo de ambição que vá te colocar em uma zona desconfortável. Então você tem que buscar desconforto, tanto na parte de mais responsabilidades com pessoas, ou de responsabilidades de métricas, responsabilidades também de ter que aprender algo novo, alguma habilidade nova relacionada a dados ou a soft skills. Então essa promoção ela tem que ser acompanhada necessariamente a um desconforto. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum caso aí de uma pessoa ser promovida no mesmo nível ali de conforto. Se você tiver algum exemplo, deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Falando nisso, se inscreva no canal. Eu esqueci de pedir, tem que pedir, senão a galera não se inscreve. Então, se tá sendo útil para você, deixa a sua inscrição. Se não está sendo, deixa aí nos comentários que tipo de assunto eu poderia trazer aqui no canal. Te serviria melhor para esse momento que você está na carreira. O que você gostaria de ver com mais frequência aqui no canal? Dica 3, e quase ninguém te fala isso, e depois que cai a ficha passa a ser óbvio, mas muita gente não faz isso.
você tem que ter o seu gestor, a sua gestora ao seu lado. Então, tem como você criar um plano para essa promoção. Então, você vai sentar com essa pessoa, então, pelo menos com o pessoal que está na minha equipe, a gente tem com frequência esses famosos one-on-ones, então são reuniões ali que a gente tem um com o outro ali, e a gente acaba discutindo várias coisas. Dentre essas coisas, dentre esses tópicos, tem também essa parte de progressão, de crescimento na carreira. Mesmo que você não tenha esse tipo de oportunidade, provavelmente você vai ter alguma conversa com alguma frequência, semanalmente, mensalmente, com o seu gestor, com a sua gestora. Então tente trazer esse ponto, mas de uma forma mais natural, não assim, eu quero ser promovido, eu quero ser promovida. Se você trouxer esse ponto de uma forma que coloque esse gestor como seu coach, você vai ter a resposta para praticamente tudo. O que você precisa fazer para chegar até lá? Ou seja, você vai chegar nesse gestor, vai mencionar o seguinte, que você precisa de ajuda, essa pessoa está te gerenciando, provavelmente ela sabe alguma coisa sobre carreira, sobre aquela empresa, sobre esse crescimento específico. Então você vai pedir ajuda para essa pessoa te guiar para os próximos passos, pensando aí no crescimento de carreira, onde que essa pessoa te vê, onde que ela te imagina ali, e talvez a opinião dela até te faça mudar sobre essa mentalidade que a gente comentou agora, sobre a carreira em Y. Talvez essa pessoa te veja muito mais forte na parte especialista do que generalista ou vice-versa, e você tinha uma impressão oposta. E não que você tenha que seguir exatamente o que essa pessoa está falando, mas escutar essa pessoa pode ser uma coisa muito útil para você. É uma segunda opinião de uma pessoa que está trabalhando constantemente perto de você. Então, depois de conversar sobre isso e ter essa pessoa como coach, de forma natural, essa pessoa vai te ajudar a listar, e se você conseguir listar isso de uma forma objetiva, quais são as coisas que você precisa desenvolver para dar o próximo passo. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um analista de dados e você já sabe ali que nessa empresa que você está, tem um crescimento, existe um crescimento ali possível para você para se tornar um analista sênior. E já existem pessoas ali e tudo, ou talvez você tenha referências de outros lugares. Então você vai conversar com esse gestor seu e perguntar o seguinte, eu estou desenvolvendo e tudo e quero aprender cada vez mais e gostaria de saber de você quais são essas habilidades que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo, para me tornar, por exemplo, um analista de dados sênior. O que você, trabalhando comigo aí, percebe que eu preciso desenvolver? E aí ele vai acabar listando, e talvez não vai fazer em tempo real ali, mas essa é uma conversa que tem que ser contínua e esse feedback constante vai ser importante também. Então essa pessoa vai citar, por exemplo, você precisa melhorar a sua forma de apresentar as conclusões. Você precisa desenvolver mais habilidades técnicas, aprender a programar melhor em SQL, por exemplo. Então essa pessoa vai acabar listando algumas coisas e com isso você consegue deixar de uma forma objetiva e vocês vão saber as regras do jogo para o próximo passo. E por que isso é importante? Obviamente esse gestor vai ser a pessoa que vai provavelmente dar a palavra final na sua promoção. E além disso, se essa pessoa está gerenciando uma área, por exemplo, uma vertical numa empresa, ela precisa constantemente explicar ali os gastos que essa área está tendo no dia a dia. Ou seja, essa pessoa vai ser o seu melhor amigo, melhor amiga ali na hora de negociar esse aumento de salário que geralmente vem junto com a promoção. Ou seja, você precisa dessa pessoa brigando por você. Ela vai ter que convencer outras áreas de que essa promoção que ela vai fazer, no seu caso, vai ser importante para a empresa inteira. Então você precisa dessa pessoa ao seu lado. Se você não tiver o seu gestor ao seu lado na hora da promoção, provavelmente você não vai ter essa promoção. Entendeu os dois motivos? Se ficou alguma dúvida, deixa aí. Super importante que você entenda que essa pessoa vai ser o seu melhor amigo, melhor amiga. Além disso, tem uma dica aqui, bônus, dentro dessa dica, que é o seguinte, e as pessoas se esquecem disso. Muitas pessoas que querem a promoção, provavelmente todo mundo quer uma promoção, elas tentam a promoção antes de abraçarem novos desafios. O que eu quero dizer aqui? Principalmente em empresas mais novas, startup e tudo mais, é muito comum você primeiro ter os desafios e aí você começar a trabalhar nesse exemplo que eu dei. Você é um analista de dados, quer se tornar um analista de dados sênior. E o analista de dados sênior, ele cuida de algumas coisas ali, de alguns tipos de projetos A e B, por exemplo. E aí, você como analista de dados, você começa a receber esses projetos, começa a tomar conta desses projetos antes de ser promovido. Automaticamente, de forma natural, vai ser óbvio para todo mundo que você já é um analista de dados sênior que ainda está com o nome lá, a nomenclatura de analista de dados pleno, por exemplo. Então, naturalmente, essa promoção ela vai acontecer. E as pessoas se esquecem disso. As pessoas, assim, talvez por ego ou talvez por não saberem disso, elas esperam primeiro a promoção
para depois aceitarem desafios novos. Mas tente inverter um pouco a lógica, se coloque no lugar da empresa. A empresa, assim, ela vai ter muito mais segurança em te promover se você realmente estiver ali vestindo a camisa e realmente aceitando desafios mais altos do que a posição que você está atualmente. Então, abrace os desafios. Quando você vê desafio novo aí, que não tem muito a ver com a sua área, que está acima da sua área, melhor ainda, abrace esse desafio, porque depois você já vai se tornar um analista de dados sênior, vai ter uma promoção de forma natural. Dica número 4, falo bastante sobre isso aqui. Tenha o seu foco nos problemas da empresa e não na sua promoção em si. Então é o seguinte, se você está focando na sua própria promoção, você vai ficar um pouco cego sobre o que você precisa fazer. As coisas têm que acontecer de forma natural, então você tem que focar nos problemas que a empresa está enfrentando e como é que você pode resolver, como é que você pode entregar mais valor e ser uma pessoa rara para aquela empresa. E automaticamente a promoção vai vir, porque a empresa vai pensar muito em você como uma pessoa rara e naturalmente essa empresa vai tentar te reter e aumentar seu salário e te dar uma promoção com muito mais facilidade, porque ao ver que você é uma pessoa rara e difícil de ser substituída, a empresa tende a fazer isso. Então não pense sobre a promoção em si. Mais ou menos como esse canal aqui, se eu trouxer assuntos que interessam a mim, não vai adiantar nada. É claro que eu tenho que achar uma combinação de coisas, mas é muito mais importante eu focar no que resolve o problema das pessoas, seu problema aí, por isso que eu sempre pergunto nos comentários, e mais uma vez eu pergunto, que tipo de assunto que eu poderia trazer aqui que vai ser útil para você? E faça essa mesma reflexão, dentro de uma empresa, que tipo de análise, que tipo de projeto que você pode tocar, que vai realmente ajudar essa empresa, vai fazer alguma diferença nessa empresa. E geralmente, essas diferenças que você pode fazer, elas vão quase sempre se resumir a algum aumento, alguma coisa financeira. Ou você está economizando, ou você está fazendo essa empresa ganhar mais dinheiro, através, sei lá, de alguma análise que você fez, que deixou as coisas mais eficientes, deixou as equipes, se automatizou alguma coisa e deixou tudo mais eficiente. Então, tenha isso em mente. Foque nos problemas da empresa e aí a promoção ela vai vir vai ser uma consequência, vai vir de forma natural. Dica número 5, marketing pessoal. Isso falta bastante na área de dados. Essa é a boa notícia, então você está concorrendo com pessoas que não ligam para isso, elas estão focadas só na área técnica, na parte de aprender as habilidades técnicas, enquanto isso você pode desenvolver esse marketing pessoal, que é sim necessário não só para promoção, mas para passar numa entrevista, para continuar trabalhando numa empresa, você precisa constantemente desenvolver esse marketing pessoal. Eu gosto de resumir isso, principalmente na área de dados, em 3 pilares principais. Se você segue bem, se você continua cada vez mais ficando melhor nesses 3 pilares, o seu marketing pessoal naturalmente fica cada vez melhor. Primeiro deles, habilidade técnica. Obviamente, se você está trabalhando na área de dados, você só está enchendo linguiça e não sabe trabalhar com as ferramentas que são necessárias para aquela empresa, por exemplo, ou você não sabe fazer as análises da forma correta, não sabe, sei lá, matematicamente fazer as coisas bem, ou utilizar as ferramentas que são necessárias ali, não vai adiantar nada. O seu marketing pessoal ele vai durar muito pouco. Você vai falar, as pessoas talvez acreditem no começo, mas aí na hora de mostrar que sabe fazer as coisas, se você não souber, você vai ter um problema e não vai durar muito essa relação com a empresa. Segundo ponto, conhecimento da indústria. Que indústria que você está trabalhando ou planeja trabalhar. Não adianta nada você ser a melhor pessoa do mundo para fazer uma análise se você não conhece a indústria, se você não conhece os problemas dessa indústria. Então, coloque isso em mente. Talvez seja até mais importante você priorizar essa parte da indústria até antes de aprender sobre ferramentas que você vai utilizar. Eu costumo falar isso muito para muita gente que me pergunta. A ferramenta, o Python, SQL, Excel, vai ser o como você vai resolver as coisas. Se você não souber o que você quer resolver e por que você quer resolver, o como não serve para nada. Você vai ser um gênio aí do Python, mas você não vai saber o que fazer ali. Então você precisa também aprender, adquirir constantemente esse conhecimento sobre a indústria. E terceira dica aqui é o seguinte, se você não sabe apresentar, sintetizar essas análises que você faz, não vai adiantar nada. Você vai ser um cara ali que está fazendo análise no seu canto, e não consegue traduzir isso para as pessoas ali normais que não passaram pelo processo todo que você passou. Então você precisa aprender a sintetizar e apresentar esses dados. Isso requer não só essa capacidade em si de sintetizar, de resumir de uma forma simples, mas também de saber se comunicar bem com outras áreas. Por exemplo, uma pessoa de vendas, ela vai se comunicar de uma forma diferente que uma pessoa de operações, ou de marketing, ou de finanças. Então você precisa aprender a traduzir esses dados essas conclusões que você está tendo ali,
para cada uma dessas áreas. Isso não é fácil, isso não é uma habilidade que você vai desenvolver do dia para a noite, mas a notícia boa é que com o mínimo disso aí, se você fizer isso no mínimo bem aí, você já está melhor do que grande parte dos profissionais que trabalham com dados. Porque, infelizmente, muitos profissionais nessa área, eles acabam focando somente ali na análise em si e deixam de perceber, por exemplo, quais são os problemas da indústria, talvez por ignorância, por não saberem como é que essa indústria funciona, relacionado com essa segunda dica aqui, mas também por não tentarem, não terem essa consciência de que essas pessoas precisam também saber, sei lá, sintetizar de uma forma simples para que o outro lado ali, a pessoa que está trabalhando no dia a dia com o negócio, ela entenda o que você está fazendo. E é por isso que muitas áreas elas escolheram, por exemplo, dentro de marketing, a área contratar uma pessoa ali, um analista de dados, ou comumente chamado também de business analyst, focado em marketing. Porque aí eles meio que garantem que essa pessoa vai estar mais focada no negócio também. Isso acabou acontecendo porque as outras áreas ali, as verticais dedicadas a dados, uma área de BI, por exemplo, provavelmente não estavam entregando tudo que essa vertical precisava relacionado a dados. Mas cada vez mais as coisas estão meio que se juntando. As pessoas que estão numa vertical de BI cada vez mais têm essa pressão de entenderem mais sobre o negócio, e as pessoas dentro da área de marketing estão cada vez mais aprendendo sobre dados também, principalmente com ferramentas de BI que ajudam bastante essas verticais a analisarem as coisas por si só. Dica número 6, que é o bônus aqui: seja uma pessoa mais positiva, uma pessoa feliz dentro daquela empresa. Por mais básico que isso pareça, você deve conhecer alguém aí na empresa que você trabalha ou já trabalhou. Essa pessoa estava constantemente vendo o lado vazio do copo o tempo todo, e quando vinha um problema, ao invés de tentar resolver, solucionar esse problema, essa pessoa estava constantemente reclamando. Provavelmente essa pessoa não vai ser promovida tão cedo. Então fica a dica: não seja uma pessoa tóxica para a empresa. Ser tóxico pode parecer... Você deve perceber aí que muita gente tóxica ela acaba influenciando muita gente no começo, mas isso não tende a durar a longo prazo. E essa pessoa ela não é promovida e ela acaba ficando cada vez pior dentro da empresa. Então ela vai criando esse ciclo venenoso assim em volta das pessoas. E se você tem pessoas na empresa que você está trabalhando próximas a você que são desse jeito, evite ficar perto dessas pessoas, porque isso passa dessa pessoa para você. Essa infelicidade, essa parte tóxica, esse veneno passa para você. Acredite se quiser, mas isso passa para você de forma muito fácil, você não vai nem perceber. E aí as outras pessoas, as outras áreas vão começar a te relacionar com isso também. Primeira coisa, não seja uma pessoa tóxica. Segunda coisa, se você tem alguém tóxico perto de você, na vida real, na vida pessoal também, tá? No trabalho, mas na vida pessoal também. Evite ficar próximo dessa pessoa, tente se afastar dessa pessoa. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se foi útil, deixa o like. Somente 10% das pessoas que acessam o canal aqui estão inscritas. Então, deixa essa força aí, se inscreva no canal. Vamos chegar a 10 mil até o final do ano. Um abraço e até o próximo vídeo.